Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Muita paz e muita luz a todo mundo. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o psicólogo, meu amigo há 20 anos. Nos conhecemos nos palcos do Brasil, né, Fábio? Exatamente. A gente fez o quê? Quantas cidades que a gente viajou com aquela peça, hein? Interior de São Paulo foi umas 20 ou mais, né? Mas no ano inteiro foram o quê? Mais de 50, né? Foi. A gente foi pro Nordeste, Paraná. Os meninos da Rua Paulo. Os meninos da Rua Paulo. Apanhei muito pra ele, lembrar, né? Bati em mim, mas foi muito bom. Também já fui dos Camisas Vermelhas também, né? Você lembra? Eu lembro. Foi muito bom, foi uma época... Nossa, foi em 2000 e... Foi em 2000. Uma turnê que foi assim... Sensacional, né? Era o momento que eu estava iniciando, né, no teatro. Eu também. Então foi algo que até 2012 foi algo assim surpreendente. Foi quando eu comecei a estudar, né, a psicologia. Sim. E que ganhei mais um presente, que me especializei em Gestalt terapia, que trabalha com teatro, psicodrama, arte terapia. Então eu ganhei, Sim. Agreguei, né, pro teatro, inclusive, e para psicologia, né? É amparado com o outro, um Sim. quesito de conhecimento. E é isso, estou muito feliz aí mesmo pelo seu convite. Você é um cara que eu tenho muita admiração, uma pessoa que tem uma sensibilidade. Costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Estamos interligados. Você e tenho certeza que a gente vai aqui falar de coisas muito importantes, né? Sim. E vocês sabem como que surgiu essa ideia, porque eu já troquei essa ideia com vocês pelo Stories ou pelo algum vídeo que eu postei no feed, que nós estamos vivendo um momento difícil, né? Que nenhum de nós esperava. Uma pandemia, o mundo inteiro em pânico, em terror, algumas pessoas com ansiedade estourando, né? Crises de ansiedade, outras pessoas com crises de pânico, outras pessoas com outros tipos de problemas, doenças emocionais, psicológicas, né? Que algumas, infelizmente, tem o que leva ao suicídio. Inclusive é um trabalho que você faz muito, né? Você faz esse auxílio às pessoas que já pensaram ou já tentaram, e é um trabalho muito bonito, né, irmão? Você sabe disso, parabéns, porque não é porque a gente está fazendo esse vídeo, não. Nós nos encontramos na semana passada. Exatamente. A gente falou exatamente sobre isso, sem câmera ligada, e exatamente por isso que nós resolvemos ligar a câmera, porque é um assunto muito importante e o Fábio tem muita coisa para acrescentar para nós, porque no nosso encontro da semana passada acrescentou muito a mim, e eu sei que isso vai levar para eles. A gente teve um papo descontraído, como estamos, né, iniciando aqui, só que gravando. Sim. E para falar um pouco de mim, assim, né, já falamos um pouco do teatro, que é algo que eu tenho, assim, uma paixão, é algo que me deu vida, é algo que me dá vida. Desde 99 até 2012, eu tive essa oportunidade, essa bênção divina, posso dizer assim, de ter ainda morado em São Paulo. Fui morar em Portugal, no qual vivi 4 anos, fiquei um tempo na Espanha. E tive aí mesmo uma bênção, principalmente em Portugal, que foi um trabalho onde eu consegui desabrochar. Voltei, achei que fosse trabalhar na Globo, claro, né? Tava lá com o meu currículo bom, um monte de peça. Falei, agora eu entro pra Globo. Mas ele fez algumas coisas na Globo, tá? O cara era modelo também. Nós também conhecemos, né? Sim, a gente fez fizemos trabalho juntos como modelo também, né? Muita... Mais desfile, eu acho. Comercial, desfile. Mais desfile, a gente sempre se encontrava, né? E esse aprendizado não tem, né? A gente nunca perde o que a gente conquista. Então isso me serviu muito. E hoje, né, formado como psicólogo, entrei em 2013 e me formei em 2018, e eu tive algo assim que foi um insight. Por quê? Isso é muito interessante, porque a gente vai também pontuar muitas questões sobre o sentido da vida, né? Sim. O que eu vim fazer na Terra, o que eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então são pontos muito importantes. Qual é a minha função aqui? Exato, né? O que eu vim fazer, qual é o meu papel na Terra. Então esses pontos têm muito a ver com o que a gente vai falar, que são as emoções. Sim. Então eu tive um insight na época
de 2013 de fazer assim psicologia e me vi psicólogo. Sim. Então eu senti isso muito forte no meu coração. Eu falei, mas como, né? Como vou fazer isso? Aí o que eu fiz? Eu conversei com o Papai do Céu, falei, então você me ajuda que eu quero. Aí eu acho que o universo me ajudou, fui trabalhar com roupa, né? Vender roupa. Eu lembro. E a partir daí, não parei mais. Comecei na Calvin Klein, meu irmão também me ajudou bastante. Eu lembro, trabalhava, né? E eu não queria trabalhar com loja, eu queria ser ator. Aí eu fiquei naquela briga interna, mas eu falei, não, eu vou ter que sacrificar um lado. Foi quando eu, né, comecei a trabalhar com loja. A gente sabe que não dá para conciliar com teatro, com comercial, até dá, mas é difícil. E, enfim, não parei, estava vendendo bem. Me formei, me especializei depois como especialista em Gestalt terapia pela PUC. Minha formação foi no IBMR e hoje também estou fazendo pedagogia, no qual estou muito feliz, estou ainda estudando. E não paro, porque eu acho que quando a gente gosta, a gente não para mesmo de estudar. Para a gente saber o que a gente está falando sobre a questão das emoções, é algo que eu tenho muito amor, muito carinho, e a gente vai falar sobre esses pontos que é, né, como você entender suas emoções e como você saber direcioná-las. Que eu acho que é esse que é o grande mistério, mas que está aqui pra gente, né? Engraçado que essa semana eu postei até um vídeo que, lógico que o embrião nasceu no dia que nós conversamos, que foi sobre você sabe quem você é ou você acha que você sabe, porque geralmente a gente pensa que é uma coisa. Eu sou assim, coisa e tal. Só que você me vê de uma outra forma. O Júnior, nosso amigo que está aqui ajudando a gente, ele também me vê de uma outra forma. Um outro amigo que tem ali me vê de uma outra forma. E eu sou, a verdade de quem eu sou, não é nem como você me vê, nem como o Júnior me vê, nem como as outras pessoas me veem, e nem como eu acho que eu sou, né? A gente é uma... Por quê? Porque a gente passa uma vida no autoconhecimento, né? Então a gente nunca sabe exatamente quem a gente é. A gente sempre está em evolução, né? Fala um pouquinho sobre isso. Assim. Isso é muito interessante você falar, até porque você veio aqui para a Terra para se conhecer. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Quem que você é, o que você é. E isso não é fácil. Isso não é fácil. E o que acontece é que... Não é fácil porque às vezes é um pouco doloroso e aí as pessoas têm um pouco de medo, né? Exato. De encontrar, de bater com... De enfrentar, às vezes, os nossos traumas, de enfrentar as nossas fraquezas, descobrir quais são as nossas fraquezas, né? Isso. A nossa cultura também não incentiva para isso. A gente tem que ser muito realista. A nossa cultura, e não digo só a cultura do Brasil, a nossa cultura planetária. Então, o desafio esse principal é como você se conhece, como você se entende. E o outro é o teu espelho, isso que é o grande barato, hein? Então, eu vou ensinar uma técnica bem interessante que é assim, toda vez que você vê alguém, né, é uma extensão de você. Então, assim, é uma projeção natural que existe em cada ser humano em ver no outro um pouco de si. Sim. Então, às vezes eu posso me incomodar com você. Nossa, esse cara né? Maurício, ele acha que ele fala bem, que ele é meio metido, nariz em pé. Alguma coisa dessa coisa que eu estou projetando para você tem em mim. Sim. Agora, se eu falo assim, pô, Maurício tem uma postura legal, ele fala bem. Poxa, cara, eu quero aprender com ele isso. Olha como é que é diferente. Sim. Você aproveita aquele dom que você tem, né? E você cresce. Eu costumo dizer que é a inveja positiva. Eu costumo dizer de dentro, né? Veja de ver. É a inveja que eu tenho no sentido não de ser... não de ter o que você tem, exatamente, mas de ter também. De falar, caramba, quero aprender com ele. Você me estimula para que eu me motive. Sim. Então todos nós somos estimuladores para cada um se motivar. A gente dá aquele exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? De repente, se não existisse o Cristiano Ronaldo, o Messi não seria tão bom, e se não existisse o Messi, o Cristiano Ronaldo não seria tão bom, porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele é aquele cara que, digamos que o Messi tenha um talento natural
mais aflorado, né? E o Cristiano Ronaldo, ele é mais focado, ele é a vocação, né? Então acaba que de repente se não existisse o Messi, Cristiano Ronaldo saberia que treinar 1 horinha a menos por dia estava tranquilo, porque ninguém ia alcançar ele. Mas já que tem o Messi, eu tenho que treinar mais para e vice-versa. Isso, e são as variedades, Alain Prost e Ayrton Senna, né? Exato, a gente vai ver aí uma gama de variedades, né? A gente pode falar daqui a pouco, vamos falar da questão das emoções, fazer uma analogia com cores, né? Porque as cores primárias, né, é o vermelho, azul e amarelo. Sim. Se eu não me engano, tá? Se não for, me desculpe. Mas essas 3 cores básicas, eu consigo chegar em várias cores. Tá, né? Então vamos... Desculpa te cortar, não mas tem assim... problema. Vamos chegar nas emoções, mas antes eu queria só que você falasse pra gente, para nós entendermos o que é a ansiedade, né? Que é o que a gente vai mais, é o assunto, digamos, o protagonista da nossa história, né? Tem os coadjuvantes aí que entrarão na história. Mas a ansiedade é a emoção, o sentimento, é a emoção que a gente fala? Emoção. Eu vou explicar primeiro o que é emoção, gente. Vamos lá. A emoção, isso que eu vou falar é tão importante, e eu confesso para vocês, às vezes eu não acredito que de uma tristeza eu consigo me sentir alegre. E eu vou explicar depois isso que eu quero dizer, porque até parece esse cara psicólogo é maluco mesmo, né? Ó. Mas não é, até porque não existe loucura, né? Então o que eu quero dizer é como é você perceber sua raiva, né? Sim. E como você direciona a sua raiva e como é que você lidar com o medo. E eu vou explicar que são polaridades, tipo raiva, medo andam juntas. Sim. Tristeza, alegria andam juntas e outras emoções também que se balanceiam. O que é emoção? É energia, né? Moção, movimento, motion, energia que se movimenta. Ah, mas o que é isso, Fábio? Antes de existir o primeiro Homo sapiens, tá? Vamos lá. Existiu o quê? Os animais. Mas se você for buscar antes, existiu os protozoários, amebas, células, né? Moléculas. Eu não vou entrar tanto disso, mas surgiu do átomo, veio há 4, bilhões de anos em processo que as emoções foram a base para existir esses movimentos de defesa. Sim. Para que possamos o quê? Perpetuar a espécie. Então, o que eu quero dizer? Todas as emoções, todas, medo, raiva, tristeza, alegria, interesse, expectativa, antecipação, ansiedade são boas. Entre outras. O Robert Plutchik, que eu vou apresentar para vocês, ele conseguiu chegar a 92 mil emoções. É muito, né? Mas vamos ficar com algumas só, para a gente não surtar. Eu acho que eu já passei por essas 92. Vamos ficar só com isso, porque senão a gente vai surtar. E as básicas, que teve até o filme Divertidamente, que quem não viu, por favor, vamos assistir. Então, o que as emoções fazem? Protegem você. A ansiedade te protege. Sim. Mas então, peraí. Então, por que está dando essa confusão toda? Por causa dos excessos. E aí, a gente quer ter razão em tudo. Mas como é que você quer ter razão em tudo se você não entendeu a base que é a emoção? Faz sentido? Se você vê alguma égua puxar a crina da outra e falar, vem aqui, seu cavalo, né? Aqui, sua égua sem vergonha, sua traindo meu cavalo. Se você vê um elefante gritando pro outro, vai, seu gorducho, seu Zé Bolão, rolha de poço, uma girafa, tua perna fina, pescoção, você é um gogó. Ou um chimpanzé declamando poesia, você me fala? Porque eu nunca vi. Mas sabe por quê? Porque eles não têm a razão. Eles não têm um raciocínio. Mas você já viu algum animal desse perturbando a natureza? Não. Já? Eu nunca vi. Então nós que temos uma razão, estamos complicando tudo. Mas não tem nenhum problema disso. Porque nós somos inteligentes e progredimos na questão, principalmente tecnológica, crescemos muito e não trabalhamos o quê? A emoção. Não trabalhamos a base. E é por isso que agora a gente está o quê? Em pânico, terror, fúria, excesso, né?
Ansiedade. excessos, ansiedade. O que é ansiedade? Você falou no ponto da ansiedade. Ciúme do pânico. A ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é o medo por algo que não aconteceu. Medo por algo que não aconteceu. Então eu antecipo, que é uma outra emoção. Antecipação. Então eu tenho medo que aconteça tal coisa. E se isso fica perdurando em bastante frequência, isso vai me gerar uma perturbação. Sim. Então, o que é a ansiedade? É o medo, que é protetor, né? Então, vamos lá. Vamos eu e você fazer um teste para Globo, tá? E a gente vai lá, decoramos o papel, estamos passando o texto, são 2 irmãos, e a gente pode ter a ansiedade, que é, caramba, cara, vamos fazer o nosso melhor, vamos nos dedicar. Aquele friozinho na barriga. Aquele friozinho né? na barriga faz parte. Agora, Faz se eu parte. começo a tremer, começo a ficar nervoso, eu vou lá, vou fazer a cena e começo a gaguejar e fico nervoso, eu não estou conseguindo controlar a ansiedade. Eu já passei por isso Aí, o que em filmagem, acontece? inclusive. Eu também já. Eu também já. Uma vez fui fazer um teste para uma peça, que era o Ulisses Cruz, que era o diretor, e o protagonista era o Thiago Lacerda. Eu fiz o teste para um personagem que seria o amante da mulher do Thiago Lacerda na peça, né? Eu falei, caramba, eu tinha um ano de teatro, né? Eu falei, caramba, agora o Thiago Lacerda tinha acabado de fazer, ou estava fazendo Terra Terra Nostra, né? Ah, sei. Eu falei, agora, pô, vou fazer o amante da mulher do cara no teatro, vou bombar, coisa e tal. Aí chegou no dia do teste. Expectativa, né? Outra emoção, expectativa. Pô, chegou no dia do teste, eu olhei assim pra cara do diretor, aí ele falou, pode começar. Aí, ó. Ele pode começar. Aí, ó. Tem como você falar a primeira frase que eu esqueci o texto, cara. Me deu um branco, paralisação. irmão. Eu não lembrava mais o texto, eu não consegui fazer o teste. O medo paralisa, né? Tanto é que tem animais que eles fazem o quê? Para se fingir de morto. Paralisa. Paralisa, para o predador passar e não viu. Ih, tá morto, não vou comer. Então o medo, ele tem esse aspecto de luta, enfrentamento, né? Fuga, que esse é o, né? Todos nós fazemos isso. E o paralisa, que é o... Então o medo é bom. Agora, eu preciso entender como é que eu vou lidar com o medo se eu não entendo o medo. Então o nosso trabalho aqui é focar nas emoções, mas trabalhá-las como se fosse não, que são partes nossas. Por quê? A grande perturbação é quando eu não quero ter a tristeza. Não, meu Deus do céu, por quê? Não posso ter. E aí eu começo tomando remédio, tomo um goró, me distraio divertidamente. Por que... Desculpa, termina. Não. Por que você acha que hoje a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de sofrer, o medo... Lógico, a gente não quer sofrer, mas medo da tristeza. O que eu quero dizer, um exemplo, assim, eu falo muito de relacionamentos amorosos aqui no Instagram. Então, por exemplo, assim, eu termino um relacionamento, alguém termina um relacionamento, aí você chega pro teu amigo, pra tua amiga, pô, eu terminei um relacionamento. São poucas pessoas que falam, poxa, é mesmo, coisa e tal, e tenta te escutar, tenta te apoiar de uma certa forma emocional. São poucos. A maioria é assim, irmão, fila que anda, olha, tem de mulher ali na praia, olha ali, vai ficar chorando pela cara ali. Ou vice-versa, ou sendo a mulher, a amiga fala assim, tem um monte de homem ali, olha o tanto de ali, não sei o que lá, vai ficar sofrendo por um cara, esse cara não te merece, não sei o que lá. Por que que tem esse... Que eu sempre acho assim, cara, a gente tem que viver o luto, que seria entender onde está a ferida, para cuidar, para ela cicatrizar, e eu ficar sem a ferida. Posso ficar com a cicatriz, mas não mais com a ferida, né? Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, eu tô aqui refletindo que é um assunto, para mim, assim, um dos temas mais delicados é a relação amorosa. Sim. Toda relação é difícil, né? Sabemos que relação é atritar-se. Atritar-se no sentido de uma pedra com a outra tritando sai a luz. Então é nesse atrito que a gente está aqui que a gente está crescendo, né? Sim. Discutir é saudável, brigar a gente tem que ver até que ponto já está em excesso. A questão assim, cada casal, cada relação amistosa, familiar, tem uma impressão digital única. Então eu tenho que tomar muito cuidado para eu poder, quando eu for te ajudar, eu não misturar as minhas ideias, os meus conceitos com o seu, porque eu posso destruir a sua vida. Sim. É o que eu penso muito assim, eu não acredito naquele profissional
que ele te mostre, que ele fale para você o que você tem que fazer. Eu acho que eu gosto daquele profissional que ele faz você refletir sobre a sua vida, Exatamente. sobre o momento que você está vivendo e você encontrar dentro de você mesmo a resposta. Porque o meu universo é meu, o seu universo é seu. O relacionamento que eu tenho, o que foi criado foi eu e ela. O seu relacionamento, você é sua mulher, né? Então... Galilei já dizia, desculpa te interromper, paralisa, ao medo. Galilei já dizia em 1700 e lá vai Guaraná com rolha, né? Uhum. Que não tem como você ensinar nada a ninguém e sim fazê-lo ele se descobrir. Não é com essas palavras, mas é mais ou menos essa ideia. Então, Sim. desde 1700... Então, assim, quando você... Aí eu vou entrar de novo na parte do autoconhecimento, porque quando você se conhece, Maurício, você começa a ter uma liberdade de presença diferenciada. Você começa a se conhecer e a vida ela fica cautelosa porque você vai perceber os excessos. Não é ser santo, né? Mas é você falar assim, poxa, eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais, eu estou ficando muito pensativo. Não que você não possa ter um dia, porque tem gente... É isso que eu tem falar. às vezes paciente meu que fica 6 dias bem, aí teve um dia da semana que ficou com taquicardia, fica desesperado e entra em desespero. Eu falo, mas você ficou 6 dias e só no 7º dia que você ficou assim? Então, e aí, como é que faz? E aí, então, começa a se refletir de algo que é assim, não tem como você viver numa redoma e ser santo e ser perfeito. A gente tem que entender que positivo e negativo Existem. andam juntos sempre. Aí eu vou falar do átomo. O átomo, né, é aquele que somos Sim. feitos, que tudo aqui é feito, ó. Tudo isso aqui, O que difere é a frequência que tá vibrando, inclusive né? os mosquitos aqui. Pô, tá muito mosquito, né? É. Será que tá aparecendo no vídeo? Sabe o que eu ressignifiquei como mosquito? Quando em cada picada que ele dá, é uma acupuntura que ele faz, é um sinal que ele me ativa a circulação sanguínea. Eu pensei assim. Ah, tá? ótimo. Então por isso que eu devo estar Mas tão coça. calmo ultimamente. Eu tô tão calmo. Olha um aqui. E aí, essa ideia do átomo, ele tem, né? Isso é muito importante também. Inclusive, eu vou fazer um lançamento do livro que eu te falei, que chama-se Sim. Ressignificar, que a gente vai estar falando aqui, e a gente vai crescer, e vamos ver onde que isso dá, né? Inclusive, galera, eu vou colocar aqui embaixo qual é o Instagram do Fábio. Aí vocês sigam para Conhecer meu acompanhar trabalho, o isso trabalho mesmo. dele, Isso aí vai ser tá? bem legal, tá? A gente se conhecer. E vamos agregar forças, porque a gente está Sempre. nesse momento de dar a mão e crescer juntos. Essa é a era Essa era. da fraternidade, né? Da De você dar a mão. solidariedade, Não tem fraternidade. como você querer fazer. Você pode fazer tudo sozinho, tudo bem, pode. Mas você vai sentir alguma coisa que não está encaixada, né? Sim. Então, assim, temos que ter nosso momento estar só, temos, né? A solidão às vezes é necessário, Pra mas gente você escutar o viver nosso- só pode ser doloroso. Então, como é que é achar o necessário e o saudável? É essa a nossa faculdade aqui na Terra. Isso aqui é uma faculdade, meu amigo. Sim. Isso aqui é um curso que você veio para fazer temporário. Que vamos falar também de morte, que é uma coisa interessante, né? De alma, porque a questão da saúde mental tem a ver também com a questão espiritual, que está ligada à natureza das coisas, né? O espiritual não está em algo invisível somente, mas principalmente no que faz parte da natureza, né? Daqui, isso aqui é espiritual. Ó. Sim. Então o átomo vamos lá, rapidamente, um núcleo que tem prótons e nêutrons dentro. Sim. Vamos voltar aqui à parte da Química, física, né? E o que tem ao redor? Os elétrons, né? Elétron, é carga o quê? Rodando rapidamente. O movimento, né? Ela é carga negativa. Carga negativa. Agora os vizinhos gritando também. E isso faz parte. Isso é o efeito do elétron, carga negativa. Tá em viu? movimento, tá em Exatamente. movimento, tá vendo? E essa carga negativa no núcleo faz o quê? Ele se sustentar. Então vamos lá, quem é que criou esse mecanismo atômico que conseguimos, né, destruir aí uma cidade? Então, claro que eu estou dando um exemplo para uma coisa que não é muito legal, né? Mas tem também o efeito dele construtivo. Primeiro você. Se você não fosse o átomo, você não estaria aqui. Então,
Será que, isso eu nunca vi ninguém falando, é uma ideia minha, será que o negativo que nós captamos da vida, muitas vezes nos colocando, que a gente fala que parece que tem gente puxando a gente, não seria uma analogia com esse átomo que roda, mas que está ali com o núcleo que é positivo e nêutron? Então, olha só. Então temos desde o início algo que é positivo e negativo. Não estamos aqui entrando em questões morais. Né? Um átomo não é esse átomo é mau, ele é feio. Não, ele tem positivo e negativo. Sim. Então, será que o que temos no nosso corpo, na nossa vida, o que eu estou focando e polarizando? É mais o positivo ou é mais o negativo? Porque a questão aqui, você pode ser um cara totalmente positivo, mas você pode estar sendo só positivo e querendo negar o negativo, você vai sofrer. Então não é uma questão de ser positivo. Sim. É uma questão de você ser positivo e ser negativo. Mas o que eu faço com esse mecanismo energético, psíquico, corporal, espiritual, e como eu tô nessa jornada me locomovendo? Tá aí. Na prática é difícil. É muito difícil, sabemos disso. A gente vai passar a vida inteira aprendendo, né? A vida inteira. Mas você vai sentir... Maurício, eu falo pra você. Mas sim, vai melhorando, óbvio. A gente vai melhorando, evoluindo, né? Senão nem estaria aqui falando sobre isso. Exatamente. A gente Juro vai pra evoluindo, você. a gente vai subindo degraus na escada, né? Até chegar no topo. Senão, né? eu nem estaria aqui falando com você. E confesso a você que há quase 10 anos atrás eu visualizava algo assim. Mas não me sentia preparado. E não estou totalmente preparado. Porque a gente nunca está totalmente preparado. Mas chegou um momento que a gente tinha falado há muito tempo. A gente já tinha conversado. Eu lembro, cara, quando eu morava ali na Barra, perto ali naquela rua Mário Covas Júnior, perto da ponte Lúcio Costa, e eu corria direto naquela ciclovia ali embaixo. Na ciclovia ali, qual o nome do canal de Marapendi? Marapendi. E direto você passava de moto e nós nos encontrávamos. Quanto tempo? Pô, cara, comecei a estudar psicologia, tô fazendo isso. Aí 2 anos depois, pô, tô terminando quase a faculdade, não sei o que lá, paraná. A gente só sendo preparado, né? E a gente, pô, cara, vamos fazer uma peça sobre isso, falando que a gente tem que tocar nas emoções e parará. Eu também não sabia que hoje eu também estaria escrevendo e trabalhando em cima de relacionamentos humanos, né? Exato. E eu uso a arte para isso, né? E você usa agora a psicologia, né, cara? E o mais legal, assim, que é o mesmo objetivo, né? Nós evoluirmos como ser humano e ter uma pitadinha assim, de ajudar o mundo a melhorar também, né? Porque sozinho a gente não consegue nada, mas a gente consegue mudar o nosso universo, que é o início de tudo, né? Digamos assim. Sim. Às vezes eu faço, aproveitando o que você falou, que é muito importante, com o conceito do teatro, às vezes eu consigo fazer uma pessoa desbloquear algo do passado interpretando, fazendo uma cena com ela. Sim. Dependendo da situação, né? Então, assim, o teatro, o psicodrama, a arte-terapia, como a gente falou aquele dia, que tem até aqui uns desenhos, a arte é essa dança espontânea e criativa que surge do ser, que não está muito focada dentro de uma razão, e muito mais de uma expressão do sentimento e da tua emoção, que aflora. Sim. E você passa a entender a natureza. Como eu falei, os animais não perturbam a natureza e não tem razão. Mas nós conquistamos o que os animais têm, então já está dentro de você. A gente só vai agora fazer o quê? Realinhamento. A gente só vai realinhar, porque você já viveu isso que esses animais estão vivendo. Você já passou por esse processo. Sim. Então ele está registrado o quê? Na nossa genética. Olha, gente, não é maravilhoso isso? É aquela herança genética, né? Você já tem registrado, né? Aí. Mas aí, né? Planeta Terra, um mundo que tá todo mundo, né? Eclodindo, tem um sentido. Esse Covid não é um vírus, é um antivírus. É óbvio que ele não veio para ver como só, vamos descobrir uma vacina e resolve. Não, gente. Tampando a boca, né? Se policiar, quem sabe, na nossa língua. Quem sabe cuidar da natureza,
Como é que tá a Cuidar do natureza, próximo. gente? O que a gente veio fazendo com a natureza? Se a gente for pegar um ponto importante que a gente sempre surrou na vida, a gente pode ficar só com a natureza estando bem. Acabou. Pô, a natureza tá falando até... A gente tá vendo aí mares, né? Rios. Então, assim, gente, então não tá nada errado. Limpando, né? Não tá nada errado. A gente que precisa entender. E aí, se você entende, meu amigo, você não vai sofrer. Você vai ter dor. Como dizia Joana de Ângeles, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Você opta por sofrer. Sim. Eu queria entender o que é como que eu posso chamar isso aqui? Isso chama-se Roda das Emoções de das Emoções. Robert Plutchik. É um psicólogo que ele foi muito conceituado na década de 60. Quem bebeu nessa fonte foi o Paul Ekman, que ele já é mais de agora, que criou o filme Lie to Me. Criou não, perdão. Ele, graças ao estudo dele, criaram um filme, Lie to Me, que é aquele Minta Pra Mim, que tem no Netflix. Muito legal. Lie to Me, Minta Pra Mim. Vale muito a pena ver. O cara consegue olhar para a pessoa e os sinais de expressão, ele detecta o que a pessoa está falando com o não verbal. Porque, segundo Ekman, o não verbal fala muito mais que o verbal. Então, o Paul Ekman bebeu nessa fonte. Então tá, peraí. E o que ele fez? Né? O que ele fez? Ele pensou, como eu falei no início, que as cores, 3 cores, né? Amarelo, vermelho e azul, são as cores básicas, né? E eu consigo chegar em várias cores. Será que nas emoções eu consigo fazer isso? E, além disso, será que eu consigo ter uma emoção onde o medo, ele pode ter uma apreensão, que é um vermelhinho claro, o medo, o vermelho médio, e o vermelho escuro, que é a fúria. Então, o que ele fez? Ele começou a organizar essas emoções e passou a fazer uma forma de que as pessoas consigam visualizar, claro que isso é uma metáfora, e entender. E aí, pelas cores, você consegue fazer o quê? Entender. Entendendo, você passa a se entender. É esse o nosso objetivo aqui. Tá. Vamos mostrar pra galera? Vamos. Então, olha só, vamos lá. É um prazer enorme mostrar isso para vocês. Quem sentir vai querer estudar isso. Eu não sei tudo isso, mas eu falo para vocês o que eu sei e também tô nesse estudo que não é fácil assim. E principalmente na teoria é muito fácil, mas a gente sabe que na prática não é fácil. Então vamos lá. Então essa é a roda das emoções de Robert Plutchik, tá bom? Depois ele vai anotar para vocês pesquisarem melhor sobre ele. O que ele fez? Ele fez uma forma, né, de pétalas, né, como se fosse uma rosa, para, né, simbolizar esse gráfico. Então vamos lá, vamos pegar a tristeza. Tá aqui, tá? Ó, tristeza. A tristeza, ela tem... qual que é o papel da tristeza? Primeiramente, né, tristeza tem a ver com papel. É um mecanismo totalmente de vibração a 120 Hz, né, diferente da polaridade da alegria. Então a alegria é a polaridade, né, vamos dizer, sul, e a polaridade da alegria para o norte é a tristeza. Ambos precisam existir para se manter. Eu só sei que existe alegria se existir a tristeza. Eu só sei que existe a tristeza se eu souber que existe a alegria. Então os dois se mantêm. Imaginemos que isso aqui são mais asas. E se eu fico batendo só a asa da tristeza, 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 eu vou rodar no mesmo lugar e vou formar um loop e não vou sair. Agora, se eu começar a pensar que a tristeza tem o papel dela, que ela quer saciar os seus momentos de prazer que você teve, um luto, uma perda, uma saudade, que ela é necessária, a saudade. Mas quando eu fico aqui no desgosto, que é o excesso da tristeza, eu posso ficar só nesse ponto aqui, ó. Sim. Só energizando aqui, meu pai que se foi, meu Deus do céu, eu não vou viver sem ele, por que a vida é assim? Por que Deus fez isso comigo? Ele não me ama. E aí você começa a entrar num desgosto pela vida. A vida não tem sentido. Porém,
Como se você está nessa parte do desgosto, faz o sentido também, você está ali, não tem problema. Porque a questão é você entender que você foi, mas você pode sair, porque a vida, né, a espiritualidade não ia criar algo para você ficar preso aqui. Então, né, através de terapia, através do tempo, através de diálogos, de você buscar conhecimento, você começa a se identificar. É isso que você está falando, se isso aqui fosse uma asa, eu ficasse batendo a asa de um lado e não do outro, seria como uma analogia de como eu estou olhando a vida, né? Se eu estou olhando a vida só de um ponto positivo, de um prisma positivo, ou se eu estou olhando a vida só de um prisma negativo. Isso. Porque assim, tudo que acontece na nossa vida, né? A gente pode, por pior que seja, a gente pode tirar algum aprendizado. Claro, dali, né? claro. A depressão, qualquer tipo de doença, é uma forma que o seu organismo criou, necessita para reajustar. Você não entra numa depressão porque precisa, no sentido de que você quer. Eu vou ficar depressivo. Você já viu isso? Eu vou ficar depressivo porque eu quero. Acho que é legal. Ninguém fica com uma dor de cabeça porque quer. O organismo, a mente humana, devido de repente pensar demais, entrar em conflitos o tempo todo, ficar de repente com muita raiva, muito reativo, a cabeça é uma manifestação, alarme, olha, dor de cabeça, calma, você está acelerado, queimação no estômago, vai devagar. Sim. O corpo é teu alarme, porque a mente somatiza para o corpo. Senão você sobrecarrega a mente, já era. Então, assim, o nosso organismo é inteligente. Ele vai te ajudar na parte emocional, na parte fisiológica, na parte espiritual. O problema é como eu consigo, com a razão, entender o processo e lidar com o processo. É essa jogada. É essa jogada. Né? E aí você vai, através da dor, através, às vezes, do sofrimento, pensar, sentir e descobrir caminhos. Ou seja, entender que positivo e negativo, certo e errado, sombra e luz, mal, bem, vão estar juntos. E se eu não quero fazer contato com a minha sombra, aí vai ser difícil. A mim mesmo, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Esse então é o nosso primeiro passo, né? Que é o autoconhecimento. Entender cada que emoção. A gente tem o bom e o mal dentro da gente. Sim, a gente tem o bom sim, e o... sim. Né? A gente é capaz de fazer atos brilhantes, lindos, como a gente também é capaz de cometer atos vergonhosos. Sim, negativos, né? Somos capazes até de matar alguém. Sim. Não podemos... mas que isso? Como? Podemos. Não falamos que devemos e nem falamos que vamos. Podemos, porque tu tem a herança sua do instinto, do trabalho animal que está aí. Gente, somos animais. Somos sapiens e temos 2% a mais que os chimpanzés, comprovado cientificamente. 2% a mais que os chimpanzés. Sim. Né? Então, 2% é muito pouco, né, cara? De inteligência, né? Um quesito de inteligência. Então a gente começa a entrar nesses pensamentos, nessas reflexões que eu estou fazendo aqui, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade de falar de algo que, cara, isso me conforta, isso me faz tirar um certo peso e compartilhar, que nem a gente está fazendo aqui, né? E a gente também tem intenção de fazer cursos aí, sim, falando sobre isso. Inclusive, né? Assim, isso que você falou agora me tocou aqui de uma forma que... Porque é exatamente isso, cara. Eu esqueci o que você falou. Eu esqueci mesmo, É muita informação, sem problema. Eu ia falar. O esquecimento às vezes é necessário, né? Isso eu vou cortar. É muita emoção. É muita emoção. Muita emoção Mas qual foi a faz frase isso. que você falou mesmo, cara? Bom, falei várias frases, né? Mas... enfim. Não, tá, agora deixa pra lá. Mas era relacionado ao autoconhecimento e a gente entender quem a gente é, né? E a gente parar de negar o que nós somos. Isso, por a questão de bem e mal, né? A questão de bem e mal. Porque quando a gente é criado numa sociedade, né, até a própria religião, desculpa se alguém for muito religioso,
não estou falando mal de religião, mas às vezes eles trabalham em cima da nossa culpa. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Então acaba que isso é quase uma opressão, né? Você se sente um pouco, às vezes, oprimido, então você se sente... Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, medo, medo. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Então o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito cheia de traumas. Minha família maravilhosa, eu não tive problema nenhum como criança, com nenhum tipo de bullying, nada assim, mas eu tinha meus bloqueios porque a minha família é muito religiosa, então isso é errado, aquilo é errado, tudo era errado, sim, né? Sim. A sociedade, a cultura nossa é assim. E eu fui entendendo que, na verdade, todos os erros que eu cometi na vida não me tornaram pior nem melhor do que ninguém. Isso. Só me fizeram entender quem eu sou e onde que eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que evoluir, porque eu continuo errando ainda. E onde eu continuo errando ainda, eu ainda tento entender por que eu continuo errando nesse mesmo lugar, por que eu ainda tenho que melhorar isso, né? Então, o que eu queria falar aquela hora é o seguinte, caraca, velho, veio na cabeça e sumiu de novo, velho. Gente, começa assim, tá? Começa assim. Ele tá querendo testar minha paciência também. E assim, isso faz parte. Então, se você em casa tem, né, ou sofre de esquecimento, às vezes a mente necessita disso. Então você tem que... Cara, eu fiz o pensamento inteirinho aqui na cabeça. Na hora que eu fui falar, eu esqueci. Que loucura, velho. Que loucura. Mas é assim. Mas... A mente tem esse processo também do esquecimento. Veja como uma coisa boa, tá? Não, com certeza. Não, mas agora eu lembrei o que era. Pronto. Agora eu lembrei, gente. Então agora fala eu lembrei. Rápido. Fala rápido. Não é porque assim, eu sofro às vezes com um pouco de crise de ansiedade. Já tive crise do pânico em um certo momento, né? A gente até conversou sobre isso. E às vezes aquele dia que nós conversamos, eu falei, poxa, eu passei por isso, eu falei isso, eu pensei isso. E às vezes a gente se culpa por alguns pensamentos que a gente tem. Sim. A gente se culpa, poxa, eu não acredito que eu fui capaz de pensar que eu poderia fazer isso. Como que eu pensei, como que eu tive tanto ódio dessa pessoa naquele tal momento. Isso, a moral, né, a forma que a gente é criado, faz a gente pensar assim, caramba, será que eu sou uma pessoa ruim por ter pensado isso? Sim, será que eu sou uma pessoa ruim por isso ter passado pela minha cabeça? Aí quando a gente conversa com pessoas inteligentes, você, por exemplo, outros amigos, o Júnior, outros amigos, a gente percebe assim, a gente vê que acontece o mesmo com o outro. Sim. Então isso te dá um certo conforto, não é um conforto, mas assim, a gente sabe que tem que melhorar. Mas é o fato assim, poxa, eu não sou só eu que sou, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse monstro que às vezes eu pensei nesse momento, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, e se você puder compartilhar isso, vai te ajudar. Isso que você está fazendo agora, aqui a gente está tendo quase um processo de terapia. Sim. Mas não é terapia, mas é um processo terapêutico. Eu estou sentindo um prazer de estar aqui com você. Né? Um amigo está ali nos bastidores ali, só ajudando a gente ali, né? Monitorando. Então, aqui é um ambiente agradável. Então isso aqui é uma terapia no sentido de estar bem, estar em paz, um papo saudável, um papo que, poxa, vai repercutir para um monte de pessoas. Isso para mim não tem preço, isso é maravilhoso, a minha missão é essa, né? Então, saber perceber isso que você falou é fundamental, Maurício, essa questão de você, o que eu posso compartilhar para o outro? Porque eu vejo muitos casais que eles vão montando seus filmes, todo mundo é diretor de cinema, né? Sim. A gente monta os filmes e vai guardando as ideias. Vem uma ideia, um pensamento, como você falou, né? Vamos falar, pensamento de traição. Vamos pegar traição. Me veio traição. E aí você fala, pô, será que tá acontecendo alguma coisa? E aí você fica com aquela sementinha que surgiu ali. Aí beleza, aí você, uma coisa na minha cabeça. Aí daqui a pouco, de repente, você vê ali um telefone tocando, alguma coisa assim, não sei o quê. Aí você começa a... Se você não perceber este momento inconsciente, que é o medo, isso é o medo, aí que eu falo.
A gente precisa perceber o medo, porque se eu entro com essa ideia, porque as emoções elas estão pelo pano bem de fundo, né? O medo é aquela coisa assim de eu não quero perder aquela pessoa. Peraí, será que estou sendo traído? Né? Aí entra o lado homo sapiens de minha mulher, de não, né? Então como é que é você perceber, nossa, eu estou tendo medo? E isso é um pensamento que surgiu em mim. Você faz uma autoanálise. Aí se você ficar com essa coisa persistindo em outros momentos, porque a gente pode perseverar isso durante meses, né, e até anos, com essa coisa na cabeça. Eu tenho pacientes que estão passando por isso. Você pode chegar e, de repente, pô, cheguei ao meu limite, percebi. Não, já estou 2 semanas pensando nisso. Vou chamar a pessoa para conversar. Vou lá. Olha, está acontecendo isso. Eu sou ser humano. Sou inseguro, tenho medo. E vim compartilhar minha emoção com você. Tá acontecendo alguma coisa? Não sei, tem me vindo isso na cabeça. Pode ser insegurança minha. E a pessoa pode falar que tem. Ou a pessoa pode falar, não, meu amor, eu te amo. Que isso? O que foi? Então, cada caso é um caso. E a gente também tem que entender onde é medo, onde a gente está vendo sinais reais. Então, tudo é... E saber que o medo, é isso que eu falo, essas emoções, elas são a base de mostrar os sinais. Sim, o medo te deixou alerta, né? Exatamente, porque a ideia nossa aqui, Maurício, que a gente vai fazer, vamos passar para todo mundo é como eu conscientizo as emoções. A charada é essa. Porque elas são inconscientes, mas são físicas. Então é como eu conscientizo, porque elas estão por pano de fundo, ela está no inconsciente. Meu amigo, presta atenção. Imagina que isso aqui é o inconsciente, tá? Isso é o inconsciente. O consciente é um pingo, o consciente é um pingo aqui. Eu estou delimitando, mas é Sim. muito mais. Então, meu amigo, tudo que está na zona do inconsciente, que foi reprimido, que foi guardado, né? Que está aí, que na hora o cérebro recalcou por defesa. Teu cérebro não ia aguentar no passado você ver sua mãe apanhando, ou seu pai sendo, sei lá, decapitado. A mente às vezes ela apaga para não sofrer. Mas fica ali o registro que isso pode emergir quando você estiver aliviado, e do inconsciente vem para o consciente em sonho. E Jung fala muito disso. Às vezes você está tão relaxado no teu sonho que tem um pesadelo, mas o pesadelo veio para você crescer. Ele veio com uma forma de temor, de terror às vezes, mas ela não veio para querer te fazer o terror, ela veio para poder você observar e o que eu tiro dali. Entende? A nossa mente ela às vezes julga, é isso. Não, isso é coisa ruim, isso é o bicho ruim me atentando. Mas a nossa mente, ela julga assim por causa dos nossos ensinamentos ou porque isso já é uma coisa que vem instintiva do ser humano? E exatamente por causa do ego. O ego, ele é a bênção que te faz estar Maurício aqui, Fábio aqui, Júnior ali. É graças ao ego que eu estou aqui falando com você. Agora, quando eu tenho o ego, mas o ismo vira egoísmo, doença. Então eu tenho que saber, o meu trabalho é esse. Até que ponto eu estou sendo muito egoísta? Até que ponto eu quero só receber? Como é que é eu dar também, né? Como é que eu compartilhar? E aí você vai começar, meu amigo. E a gente vive na sociedade do eu não preciso de ninguém. Não é? O que de fato, né, no nosso íntimo, a gente está fugindo. Uma outra coisa, estamos fugindo de nós mesmos. Porque o trabalho é para dentro. Não é out. Exatamente. Só que, e aí? Mas tem muita gente já entendendo isso e está trabalhando, né? Sim. E aí existe uma coisa chamada dor, eu acho que vai já finalizar a nossa ideia aqui, né? Nossa história aqui. Sim. Felizmente ou infelizmente, foi criada a dor e o sofrimento pra gente realmente olhar pra dentro. Show então, cara. Pô, bom demais, irmão. Então é isso, galera. Ó, no próximo vídeo a gente vai detalhar mais e cada vez a gente vai entrando mais dentro, entrando mais dentro, entendeu? Entrando mais dentro é ótimo, né? Entrando mais fora, né? A gente vai aprofundar mais o assunto e conheça o meu trabalho. Conheça o trabalho do Fábio.
Fala aí Fábio um pouquinho. Psi Paiva, tá? E Facebook, Fábio de Souza Paiva. Conto com vocês e vamos crescer, tá? Agora, o trabalho é juntar emoções. Juntando emoções, a gente potencializa muito mais. É isso aí, ó, o Instagram dele vai passar aqui embaixo, tá, galera? E é isso. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz e até a próxima, tá, Muita gente? paz, gente. Tchau, tchau.